Juntar as minhas palavras à da eminente senadora Ana Amélia, quando se refere ao Washington. Eu, como Flu e São Paulino, saúdo muito Vossa Senhoria pelo muito que fez pelo nosso esporte e que está fazendo hoje como vereador lá em Caxias do Sul. Minhas homenagens a você. Mas, senhor presidente, ocupa a tribuna desta casa, nesta tarde, para falar sobre a evolução política em meu estado, Mato Grosso do Sul. Depois de passar o feriado da Páscoa, mantendo contato com vários segmentos ativos de nossa sociedade. É impressionante como o tema das eleições de 2014 desde já contamina as atitudes da classe política e de vários outros segmentos organizados de nossa sociedade. A ministra Ideli Salvati e os ministros do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, das cidades, Aguinaldo Ribeiro, e do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, estiveram em Campo Grande nesta segunda-feira, dia 1º de abril, reunidos com prefeitos municipais do Estado em claro movimento de campanha eleitoral. Quem participou do evento pôde constatar a desenvoltura do assédio de representantes do governo federal aos representantes do governo estadual e municipal. Como observador da cena, enxergo esse processo com grande preocupação, pois a lógica dos interesses meramente eleitorais passa a prevalecer sobre as verdadeiras prioridades nacionais. Isso nunca deu certo. A movimentação proativa de ministros cria um ambiente estranho de antecipação do calendário político. Não sei quais são os ganhos reais para o país. Quando nos adiantamos no tempo, os debates que deveriam ocorrer somente em 2014 e passam a acontecer desde agora, faltando quase 2 anos para o pleito eleitoral. Nesse fim de semana, pude ler vários economistas de renome, apontando com certa apreensão a adoção de inúmeras medidas populistas de impacto imediato, que poderão prejudicar a economia de maneira drástica assim que passar o período eleitoral. O que estamos vendo é de um imediatismo deletério, corroendo as bases da nossa macroeconomia. Por enquanto, não há sinais de que essas medidas pontuais possam prejudicar os avanços da sociedade. Mas será que o acúmulo de decisões assimétricas não criarão desarranjos no futuro, desorganizando as bases sólidas da nossa economia e da nossa produção? Pergunto. Está claro que as medidas de impacto eleitoreiro fogem aos padrões da normalidade, criando uma sensação momentânea de bem-estar social para, em seguida, reverterem em contração de investimentos, aumento da dívida pública, elevação dos índices inflacionários, distorções cambiais, enfim, desequilibrando os fundamentos de uma economia sadia e sustentável no longo prazo. O clima atual pretende criar certa euforia na sociedade sobre as bases irrealistas. Ainda assim, pude observar que a classe política faz o jogo do governo sem criar compromissos efetivos, pois sabe por experiência de tempos passados que há muita encenação e pouquíssima ação propriamente dita no decorrer desta fase política. Sei que existem obras importantes que nossos governantes locais pretendem viabilizar, encontram nesse ambiente de antecipação eleitoral um momento propício para reivindicar e ver atendidos os pleitos, que há muito estão adormecidos nas gavetas dos ministérios da esplanada. Não sou contra isso. Sou crítico em relação aos oportunismos eleitoreiros que possam, lá na frente, criar óbices intransponíveis para a nação. O governo não pode ser imprevidente, perdendo oportunidades hoje que poderão ser fundamentais amanhã. Falo isso com a experiência dos anos vividos na política. Minha experiência
diz que mantém um foco meramente eleitoral em torno de decisões de medidas econômicas, termina resultando em perdas sociais desastrosas para a população em médio e longo prazos. Nesse sentido, faço um alerta para o governo, lembrando de uma famosa frase de Abraham Lincoln, aspas, pode-se enganar alguns o tempo todo, e a todos por algum tempo, mas não se pode enganar a todos o tempo todo, fecho aspas. Senhores senadores, o Brasil perderá tempo e energia com a antecipação do processo eleitoral. Isso parece evidente. Uma das observações que pude fazer foi sobre uma expectativa que está sendo gerada na opinião pública de meu Estado. É em relação à figura política do governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Não sei porque se trata de uma novidade política no cenário nacional. Não sei se a presença do nome dele é em razão do enfoque que a grande imprensa tem dado à possível pretensão dele em concorrer à presidência da República. Não sei se ele constitui um fenômeno que decorre, entre aspas, da fadiga de materiais, decorrente dos anos de governo lulopetista. Mas um fato eu posso constatar, é que a presença do nome de Eduardo Campos está começando a tomar conta do corpo político da nação, num processo, como diria o homem do campo lá do meu estado, Mato Grosso do Sul, de, entre aspas, infestação do carrapinho. Carrapatinho, digo eu, infestação do carrapatinho, fecha aspas. Senhor presidente, na antecipação da campanha eleitoral se reflete em outras esferas. Vejo em meu estado, por exemplo, intensas movimentações em torno da sucessão do Executivo Estadual. Os partidos estão se mobilizando para o embate. Há um esforço muito grande sendo despendido para desenhar cenários futuros. Quem será o candidato a quê? Quais serão as alianças eleitorais possíveis? Quais serão as alianças qual será a posição desse ou daquele partido? Qual o caminho seguirá o governador? Quais os candidatos ao governo do Estado? Qual será a nova configuração política depois de 2014? Enfim, o momento é de intensa especulação. E, diante disso, a referência mais próxima que temos são as eleições municipais do ano passado, as quais permitem inferir que a sociedade de Mato Grosso do Sul deseja fazer profundas mudanças nas suas escolhas, revisando o papel dos partidos que há várias décadas ocupam o centro do poder. O resultado eleitoral ocorrido em Campo Grande, capital do Estado, em 2012, foi emblemático e indica seguramente que um processo novo está em curso. A população parece estar abandonando alguns paradigmas que balizam suas escolhas. Coisas como o desempenho administrativo fabricado com o peso da propaganda, estrutura financeira abusiva, tempo de televisão desigual, equipes e marqueteiros profissionais, ou seja, todos esses fatores valeram um pouco no processo de escolha dos eleitores. O que a população mostrou que deseja é ter uma relação honesta com a classe política. O aprimoramento de nossa democracia exigirá cada vez mais um tipo de conduta diferenciada dos candidatos, obrigando-o a mostrar qual o grau de sintonia que ele mantém com a comunidade, qual é o nível de transparência que ele propõe desenvolver entre os setores públicos e privados, qual é o padrão de sua sinceridade, que fará com as suas promessas sejam execuíveis na prática. Nesse processo, o meu partido, o PSDB, apresentou-se como uma grande surpresa no processo eleitoral de Mato Grosso do Sul. Aumentou significativamente o número de prefeituras e de vereadores e quase chegou ao segundo turno nas eleições da capital Campo Grande. Esses e vários outros resultados das eleições municipais estão mudando o jeito da população enxergar a política em meu estado. Lideranças antes consideradas imbatíveis e com índice elevado de popularidade foram derrotadas.
Avaliações de governo positivas, obras de impacto e bondades sociais foram simplesmente inúteis na hora da decisão do eleitor. A sociedade teve vontade de mudar e mudou. Essa força latente que está dentro de cada um em determinado momento histórico ultrapassa qualquer manobra estratégica artificial que queira impor sobre as nossas consciências. Por isso, fico me perguntando se o quadro se mostra tão favorável para o governo, que, conforme as pesquisas, tem popularidade lá nas alturas, qual a razão para antecipar tanto o calendário das eleições presidenciais? Qual é o temor? Para que tanta movimentação eleitoral? Considero tais desdobramentos estranho e incoerente. Senhoras e senhores senadores, quero concluir dizendo que não há vencedores nem vencidos de véspera. O momento do grande debate de propostas e rumos políticos ainda não chegou, mesmo que boa parte da imprensa queira insistir ao contrário, dando uma emergência inexistente ao assunto. O governo força e estimula essa pauta. Todos os dias ouvimos os próximos do PT dizer que, entre aspas, eleição é a prioridade máxima, fecha aspas, na agenda governamental. Trata-se de substituir compromissos com o país pelo compromisso com a manutenção do poder. Mesmo assim, não se pode fazer nada a não ser render-se a essa triste e vergonhosa realidade. Esperar, contudo, que esse caminho seja de aprendizado. Às oposições cabe manter o sentido de alerta sobre as distorções que possam haver ocorrer daqui para frente. Tem-se a clareza de que o ambiente será contaminado, mas confio na sabedoria do povo brasileiro, no momento de julgar aqueles que, sinceramente, desejam o melhor para o país, sabendo separar o joio do trigo. É a impressão, senhor presidente, que trago lá do meu estado, após consultas que fiz com pessoas da maior responsabilidade e de todos os segmentos da nossa sociedade. Espero que as minhas palavras realmente tenham sentido, sobretudo aqueles que desejam antecipar o processo eleitoral. Muito obrigado a você.